Aleluia. Roha cambraha sebreha shobros. Groboma sebreha seres. Ripromo sobres. Re cambro sobro combraha xerehe. Brosodre cambrahas. Robro sobre sabracatrama sobro cobro roces. Houve um rompimento hoje na igreja do Guará. Rompimento. A palavra que veio no Espírito foi rompimento. O véu já se rasgou. Mas hoje houve rompimento na igreja do Guará. De um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo, rompimento, foi rasgado. Ei, ei, dons foram liberados. Oh, dons foram liberados. Cura foi liberada. Ei. Cura foi liberada. Oh, ei. E você sabe como a igreja estava coberta? Parece que foi tirada essa coberta. Foi arrancada ela. Ela foi arrancada. É como se ela tivesse coberta. E hoje o rompimento aconteceu. Essa coberta foi tirada. Dons foram liberados. Dons foram liberados. Ei, haha. Cadeias foram quebradas. Espírito de morte teve que sair. Ele teve que sair. E quando ele saiu por aquela porta ali. Ele não tem como ficar na presença de Deus. Ele não tem como. Espírito imundo foi tirado, foi arrancado. Quando a cortina saiu, ei, espírito de morte, espírito de prostituição, de engano, de mentira, foi arrancado. Rompimento. E os dons foram liberados. Ei, xerere babamahaseres. Foi liberado. Foi liberado. Oh, xerere babamahaseres. Oh, hey. Oh, shabrababababasere. Ribabababamaseres. Eu queria que você continuasse de pé e declarasse comigo uma palavra aqui. Eu vou só um momentinho aí. Agora o negócio aqui está ficando melhor. Porque, irmão, o negócio estava embaraçando no último culto aqui. Agora o negócio está tudo claro. Amém? Aleluia. Diga comigo: sou filho de Deus. Estou assentado juntamente com Cristo. Fale com convicção, irmão. Fale com convicção. Isso é autoridade. Isso é autoridade. Não deixa. Não deixa. Ei, é com convicção, é autoridade. Diga: sou filho de Deus. Estou assentado juntamente com Cristo. Tenho autoridade delegada pelo Senhor Jesus para destruir as obras de Satanás. Por isso, nenhum mal poderá me atingir. Tenho uma procuração para usar o nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu declaro: eu não tenho espírito de medo ou covardia, mas eu tenho espírito de poder, de amor, de moderação. Por meio de Jesus, eu reino em vida. Eu tenho vida abundante. Nenhum mal
me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Tudo que eu tocar irá prosperar, no nome de Jesus. Ei! Aleluia! Oh! Aleluia! Declare isso na sua vida, irmão. Você é forte, você tem autoridade. Ei! Foi Jesus que deu para a igreja. Nós somos a igreja, nós somos fortes. Quando você acha que está fraco, é porque você está forte. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vá sentando devagar e dando glória. Obrigado, equipe de louvor. Deixa o lugar mais sensível, mais tranquilo. Irmão, eu tive que providenciar um óculos que eu não estava mais enxergando aqui, era nada. Mas eu estou declarando que vai diminuir, né? Chegou a alguns graus, dizem que é por causa da idade, né? Mas, irmãos, meu pai tem 90 anos, ele não tem problema de vista, não. Então, eu estou crendo que eu não vou ficar muito tempo com ele. Amém? Mas nada contra óculos, tá? Mas que a visão ficou melhor, ficou. Aleluia. Eu queria que você abrisse em Lucas 4. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Eita, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há umas 2 semanas atrás, eu vi no mundo espiritual, estava orando em casa e o pastor Alexandre pondo as mãos na minha cabeça, foi o que aconteceu hoje. E foi liberada uma nova unção na minha vida. Amém. Eu já tinha visto essa imposição de mãos, só que eu não sabia como. Não sei como ia acontecer, mas o óleo foi liberado. Mais unção, mais cura para vocês. Amém. Nós somos um povo que anda em cura divina, irmão. Amém. Aleluia. Lucas 4:13. Eita, irmãos, como o negócio aqui melhorou. Como diz a Vanessa, a esposa do Renato, diz que o negócio é tão bom, diz que é estilo de vida, né? É vida em abundância, enxergar melhor. Aleluia. Lucas 4, aleluia. Calma aí, irmão, que eu estou achando aqui, não é porque eu não estou enxergando, não. Lucas 4:13. Ele diz assim, ó, você pode colocar lá esse primeiro versículo aqui, ó, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Irmãos, é interessante, assim, eu estava meditando em cima desse versículo, a gente vai ler todo o capítulo. E Jesus, ele pleno do Espírito, a palavra pleno significa que estava cheio do Espírito. Isso quer dizer que uma pessoa transbordando do Espírito. E foi aonde que Jesus venceu o diabo, foi estando cheio do Espírito Santo. Então ele tinha da palavra, ele tirava a palavra dentro de você e combatia contra o diabo. O que eu quero chegar aqui nesse versículo aqui, dizendo aqui, pleno do Espírito Santo. Como é que está a sua vida? Você está cheio do Espírito Santo? Porque quando as circunstâncias bater, vocês têm que estar cheio. Cheio do Espírito. E você tem que se levantar por dentro. É em qualquer lugar, sim, dentro da sua casa, no trabalho, seja onde for, quando a circunstância se levanta e você fala para o diabo, aqui não. Isso foi o que Jesus fez. O versículo 2 diz assim, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e a fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo, se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Para você ver, o diabo estava botando Jesus em prova, mas a resposta de Jesus foi no 4 aqui. Mas Jesus lhe contestou, está escrito, não só de pão viverá o ser humano. Que pão é esse, irmão? A palavra. E você precisa estar cheio da palavra.
Então, quando você está cheio da palavra de Deus, quando o diabo vem com as circunstâncias, você tem onde tirar. Ou então, na hora não está cheio nem nada, e quando o diabo aparece as circunstâncias, você vai lá na Bíblia, está escrito. Vale também, mas é muito melhor você estar cheio. É bem melhor. Se levanta contra aquilo que está te afetando. Você não tem que ficar parado. Irmãos, levantar contra enfermidades, contra doenças, contra o diabo querendo fazer a festa na minha vida, na vida de qualquer pessoa, você tem que ir contra. Mas não é com medo não, você viu o que a gente declarou, nós temos um espírito de ousadia e poder. Aí eu te faço uma pergunta, você acha que um crente vazio, ele vai ter ousadia para mandar o diabo embora? Não. Tem como? A primeira que ele faz é pedir suporte, é errado? Não. Ligar para o pastor, ligar para o irmão, ligar para fulano, e pega junto, graças a Deus, nós temos uns irmãos cheios, irmão, porque todo mundo vazio não ia dar certo. Aí quando você liga para uma pessoa e diz assim, irmão, me ajuda isso aqui. Vamos pegar junto comigo aqui, porque o negócio não está bom não. É errado? Não, irmão, mas você precisa estar cheio, pleno do Espírito. Nós temos palavra terça, quinta e domingo. Dentro de casa não, na sua vida não, no trabalho não, aqui não. Vamos para o 5 aqui, e diz assim, então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. E lhe propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória deste reino, porque me for entregue e tenho autoridade para doá-la a quem bem entender. O 7 diz, portanto, se prostrares, me adorareis, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quem é que nós temos que dar culto? Só um único Deus, nós só tem um, que é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é tão bom que enviou seu Filho, para nós falar em nome de Jesus. E nós ainda temos um nome, com o nome no céu, na terra, debaixo da terra, que está acima de qualquer nome, que se levantar. Está acima de enfermidade, está acima, irmão, pode levantar o diabo que for, cão, o nome de capeta que for, o nome de Jesus está acima. Amém. Se você observar duas coisas dentro da palavra, os discípulos tinham uma hora que eles não falavam o nome de Jesus, quando eles chegavam, a presença deles, às vezes a enfermidade saía. Por que a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas? Você sabe por quê, irmão? Era a consciência que Pedro tinha. Às vezes eu tenho muita palavra, muito conhecimento, mas não tenho conhecimento daquilo que Deus me deu. Consciência. Há uma diferença. O nome de Jesus é que tem poder. Amém. E por que a sombra de Pedro passava perto de um enfermo e ele era curado? Era a sombra ou Pedro que tinha consciência? Pedro. Consciência. E às vezes, quando eu não tenho essa convicção e essa consciência, é porque eu não estou cheio. Não estou tendo tempo para estar meditando na palavra, ouvindo a palavra, congregando, e isso é importante. Você está trazendo bagagem para você. Você está colocando a palavra para dentro. Palavra para dentro. E quando a pressão vem, quando o diabo vem com suas mentiras, ei, aqui não. Aconteça, irmão, que nós temos um Deus bom, que cuida de nós. O 8 diz assim, contudo Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. O 9, em seguida o diabo levou para Jerusalém, e o colocou sobre a parte mais alta do templo, e o desafiou, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. O 10, pois está escrito, aos seus
Anjos dará ordem ao teu respeito para que te protejam. Aqui ele usou o Salmo 91:11. Se você olhar aqui, essa mesma palavra está no Salmo 91:11. E o que o diabo fez? Usou a palavra deturbada. Deturbando a palavra para pegar. Mas não conseguiu não, irmão. E Deus é bom. Amém? E o 11 diz assim: ele te sustentará sobre suas mãos para que não bata com teu pé contra alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém. Fala comigo, eu estou cheio do Espírito Santo e da palavra. Se nós temos que seguir os passos de Jesus, nós precisamos estar cheios. Essa semana, as minhas meninas foram visitar a família dela, a parte da mãe dela lá. E elas disseram assim para mim: pai, não dá para ficar aqui não. Aí eu digo: tudo bem, vem embora. Se não dá para ficar, vem embora. Porque é o seguinte, um crente, irmão, cheio do Espírito Santo, igual lá em casa, crente tem que orar e crente tem que meditar e ouvir a palavra. Porque dentro da minha casa tem que ter essa ordem, né? Porque às vezes só se enche de coisas. Não, porque é criança, tem que brincar, tudo tem horário para brincar, mas precisa se encher também da palavra. E ouvir a palavra, ouvir louvores e tudo. E ela disse: pai, não dá para ficar aqui não, porque a gente começa a ver coisas. Aí você acha que uma pessoa vazia, ele vai começar a ver espírito? Não vê não, irmão, acostuma no ambiente. Quando o crente não está cheio do Espírito Santo, quando ele chega em determinado ambiente, é ali, ó, está tudo bom, está tudo legal, porque acostumou. Não está cheio, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele fica mais sensível, ele ouve mais a voz do Espírito, entendeu? E é mais guiado ainda pelo Espírito. E quando o crente faz umas coisas, não ora nem nada, não é cheio do Espírito Santo, vai orar por algo, compra e lá na frente não dá certo. Aí vai dizer assim: mas eu comprei, foi Deus que falou. Ei, irmão, eu acho que não foi Deus não. Sabe por quê? Deus é inocente. Tá? E você não estava cheio do Espírito e não ouviu a voz do Espírito Santo. Porque se você é guiado pelo Espírito, para ser guiado pelo Espírito, é obrigado a estar cheio da palavra e de louvor ao Espírito Santo, congregando. Não tem como. Irmão, um saco vazio, não tem como ele colocar ele em pé. Você não tem como pegar um saco e colocar ele em pé. Ele só vai ficar em pé se você encher ele. E dependendo de como ele estiver cheio, ele não vai nem ficar em pé direito, ele vai ficar para um lado e para o outro. Eu estou falando cheio, é transbordando, está acima. Essa palavra cheio, irmão, ela chega acima de você. Ó. Você já entrou em rio? O dia que você entrar no rio, você vai pegando a experiência, vai entrando na água, vai descendo, até te cobrir. Aí você vai ver o que é realmente ficar cheio. Amém? Então, o 13 dizia assim: e assim tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Isso quer dizer o quê? Ele ainda vem. Que ele ainda vem. Mesmo você estando cheio do Espírito Santo, ele ainda vai vir com as mentiras dele, com os enganos dele. Tá? No mundo tereis aflições, mas eu te digo uma coisa para você: você não fica, você passa. A aflição vem, mas não fica. Aí o que é que você tem que fazer? Usar a autoridade que você tem no nome de Jesus. Nome poderoso. Vamos lá para Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Esse final de semana eu terminei de ler o Novo Testamento. E
Eu estou lendo a Bíblia, mas você pode colocar aqui. Filipenses 2:9. E diz assim: por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Nome de quem? O nome de Jesus. Aí você vai usar o nome de Jesus vazio. Ai, mas não vai acontecer, não aconteceu, eu estou falando. Irmão, você precisa se encher. Se enche da palavra. Se você for mandar o diabo embora com medo, você pode ter certeza. Ele vai rir da tua cara. Ele vai rir da sua cara. Mas se você estiver cheio, abasta a tua presença. Basta você chegar perto dele. Se uma pessoa estiver manifestada, se você tiver a consciência, quem é você em Cristo Jesus, basta você se aproximar. O diabo vai dizer, você tem que sair. Eu vou ter que sair, vai ter que sair, não tem jeito. Porque ele sabe da consciência quem é você em Cristo Jesus. Mas para isso acontecer, você precisa estar cheio da palavra. Conhecimento. Por isso que o Espírito Santo soprou no espírito de Oséias 4:6 e disse, o meu povo padece por falta de conhecimento. E tem uma palavra bem certa. Eu nunca estudei medicina. A Fernanda, ela pode dar uma receita. E o Hélio aqui nunca pisou na faculdade, eu posso dar uma receita. Irmão, passar um remédio para alguém. Posso? Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Irmão, preste atenção aqui, irmão. Nós temos um diácono preparado. Amém? Aleluia. Então, o que acontece? Ela sim pode dar uma receita. Porque ela estudou. Ela tirou horas e hora estudando. E bota hora e dias. Até os pais dela sem ver ela e ela estudando. A irmã está preparada para dar uma receita. É a mesma coisa do crente. Se o crente está estudando a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, ele vai estar cheio do Espírito Santo. Cheio, e ele vai lidar com certas circunstâncias que ele vai rir da cara do diabo. Amém? E eu queria que você abrisse em Lucas 4, volta lá para Lucas 4, não, Lucas 10. Lucas 10, a palavra, irmãos, sendo ministrada. Lucas 10. Do versículo 1 e 2, 3. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele. A todas, fala comigo, todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. O 2, e lhe recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da plantação que mande obreiro para fazerem a colheita. O 3, portanto, ide. Irmão, você sabia que o ide está bem perto de você? Ide para o seu trabalho. Você pode levar o ide para o seu trabalho, para o seu vizinho. Então está tudo perto. Ide. Então Jesus aqui, ele deu uma ordenança, ele não especificou pastores, obreiros, diáconos, ele mandou ide. E está falando para você, ministra a palavra para alguém, fala de Jesus para alguém. Que nós estamos chegando próximo ao fim dos tempos. Jesus, a qualquer momento, arrebata a igreja e nós vamos subir com ele. Não perca tempo. Não perda esse tempo. Tenha oportunidade, fala de Jesus para as pessoas. E às vezes que a gente pensa no ID, já acha que é para ir para o Maranhão, para o
Piauí, entendeu? Para Fortaleza, para esses lugares bons, né, irmão? Que Deus parece que não chama os crentes para ir para esses lugares, não. Vocês vão ver o que é terra boa e quente. Entendeu? Então, o ID é isso, irmão. Às vezes Deus está falando contigo de ser missionário no Piauí. Amém. Eu estou vendo que os amém é tão pouco, irmão. Mas se eu passar o mar para lá, parece que aumenta mais a expectativa. Você entendeu, irmão? Então, o ID, irmão, pode ser também até na empresa onde você trabalha. Pessoas lá que não conhecem Jesus e você precisa ministrar a palavra para eles. Aí você vai ter mais uma pessoa que vai dar trabalho para Satanás. Mais um. Quanto mais nós ganhamos alma para Jesus, irmão, mais damos trabalho para o diabo. Amém? E o 17, aqui, o versículo 17, vamos lá para o 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Olha só a alegria dos discípulos, irmão, que quando Jesus enviou eles, para eles ministrar as palavras em outras cidades, curar os enfermos, expulsar demônio, e eles vieram alegres. Aí o 18 diz assim, ó: ao que Jesus lhe revelou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Para você ver, os discípulos vieram numa alegria mó do mundo, tinham expulsado, curado os enfermos, e Jesus olha para eles assim, diz assim: rapaz, eu vi, foi Satanás cair. Você entendeu, irmão? Como quem diz assim: rapaz, não é novidade para mim, não. Eu vi ele caindo, o próprio Jesus viu Satanás caindo lá de cima. Quem cai, como diz a administração do irmão lá, quem cai lá é o diabo, irmão. Entendeu? O 19 diz assim, ó: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpente e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nem ninguém vos fará qualquer mal. O 20, contudo, regozai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Para você ver que é interessante. Ele deu autoridade para os discípulos. Estou falando na época de Jesus junto com os discípulos. Ele deu autoridade para pisar na cabeça de escorpião e serpente, curar os enfermos e expulsar demônios. Ele fez isso naquela época lá. E hoje, ele deu o quê? Para a igreja, essa mesma autoridade. Você tem. Não mudou em nada. O mesmo Jesus de 2000 anos atrás é o da agora. Foi o que a ministra que pregou domingo, que foi quinta-feira, disse assim, foi o Renato que ministrou, ele falou, Jesus falou, está no presente. Pensa no que eu aprendi. Presente, Jesus está presente o tempo inteiro, o tempo todo, porque ele diz: onde tem 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei. Tem 2 reunidos, ele está falando o nome de Jesus ali, ele se conta presente. Então isso é importante, irmão. Então vamos lá para Efésios, vamos para Mateus 28. Mateus 28. Depois eu vou mostrar para você como a igreja tem poder, a igreja tem autoridade. Mateus 18, 20. E diz assim, ó: então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer com todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20, ensinando-se a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim lhe estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Amém? Vamos lá para Efésios capítulo 1, que essa mesma autoridade Deus deu para a igreja, que é a igreja de Cristo, que somos nós. A gente lendo aqui do 18. 18 diz assim: eu oro ainda para que os olhos do vosso coração
seja iluminados para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, você pode pegar essa oração de Efésios 1,18, assim, eu oro, vou dar um exemplo para Maria abrir os seus olhos. Você pode pegar o nome de uma pessoa que você está orando por ela e dizer assim, eu oro para que os olhos de fulano estejam abertos. Entendeu? Você pode fazer isso também. Então, use essa oração. Eu tenho orado essa oração na vida dos meus familiares. Eu tenho colocado o nome deles. Para que os olhos venham se abrir. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito tem olhos, tá, irmão? Nosso Espírito, ele está enxergando, ele vê. Entendeu? Então, o 19 diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da tua portentosa força. O 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e entronizado à sua direita nas regiões celestiais. O 21, muito acima de toda potestades e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Se você vê aqui o 21, o nome de Jesus está acima de todas as principados, potestades, demônio e todo nome que se pronunciar aqui nessa terra também. Nome de doenças e pode ser também nome de pessoas que seja importante, que o povo seja fulano é importante, seja de governador, presidente, seja ele qual for, o nome que se pronunciar, o nome de Jesus está acima. Tá? Seja doença, pode vir doença nova, velha, pode ser qual é que for, o nome de Jesus está acima. Mas para que eu te diga algo, para que tu venhas usar o nome de Jesus, tu precisa estar cheio. Cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Você tem que ter palavra. Não adianta a gente falar só o nome de Jesus, porque nós temos até o nome de um jogador que o nome dele é Jesus. E não sai nada ali, irmão. Só vem quando sai um gol. Mas não sai nada. Então você tem um nome, e esse nome, irmão, é poderoso. Você não tem noção de você parar algo. Aconteceu algo comigo no meu trabalho, e lá tinha eu era coordenador de um pessoal lá, e eu trabalhava à noite nessa época, e era dia sim, dia não que eu trabalhava, e eu fui tirar as férias de um rapaz lá. Só que lá no setor comercial sul, todo mundo vinha, o pessoal que trabalhava lá, vinha guardar os seus pertences dentro de um quarto, lá onde eu trabalhava lá. E eu cheguei e vi aquilo ali, eu falei, rapaz, isso não está certo não, vai que é droga. Aí eu peguei e falei, eu digo aqui, olha, no plantão que eu trabalho, de 7 da noite às 7 da manhã, aqui não. Rapaz, parece que o inferno se levantou. Irmão, você não tem noção. Veio uma mulher, aquela mulher que fica lá no setor comercial sul. Essa mulher quebrou uma garrafa, ela partiu para cima de mim. Irmão, eu vou dizer algo para vocês, eu só fiz assim, em nome de Jesus, não saiu mais nada. Ela fez só assim, ó. Ela caiu dura. Ela disse que viu fogo saindo da minha mão. E ela saiu correndo, e aí desse dia para cá, a notícia correu no prédio inteiro. E eu já estava orando até pelo chefe. Para você ver como o nome funciona, mas eu tinha consciência do nome que eu estava usando naquele momento lá. Até o meu chefe brincou comigo, disse assim, a gente está para trabalhar, não é para expulsar demônio não. Eu digo, irmão, se precisar a gente vai mandar embora. Você entendeu? Então, ali estava algo, estava errado. Eu, como coordenador, eu não poderia deixar aquelas pessoas virem deixar bolsa, sacolas, lá dentro, não, o meu ambiente de trabalho. Rapaz, mas quando você disse o não, o inferno se levantou. E veio para cima de mim. Mas eu digo algo para vocês. Foi a primeira experiência que eu tive, usando o nome de Jesus. Eu ainda não tinha feito nem rema, para você ter ideia. Mas eu sabia que esse nome era poderoso. Amém? Nós paramos aqui no 21. Vamos para o 22. E também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés. E o designou cabeça sobre absolutamente
tudo, fala tudo, o que há, e o concedeu quem? Quem é a igreja? Você. Aí você imagina, nós somos mais a igreja, eu sou a igreja de Cristo aqui na terra. Eu sozinho já faço um estrago no inferno, imagina nós tudinho aqui junto. Você já parou para pensar nisso? Imagina eu e você junto, mandando o diabo embora. Rapaz, o negócio é mais forte. Eu não tenho que ter medo, irmão. Oração. Orar, vida de oração em outras línguas. Quando vem diagnóstico de doenças, se levante contra. Se levante você mesmo, se levante por dentro. Coloque o gigante que está dentro de você para fora. O Espírito Santo, maior do que está no mundo. Você não tem qualquer um dentro de você, você carrega Ele. Ele quem? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, habita dentro de mim. Aonde eu vou, Ele continua dentro de mim. E o diabo sabe que eu sou crente, ele sabe que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mas para não ter medo, eu preciso ter consciência daquilo que a palavra diz. Quem eu sou? Lembra do exemplo da Fernanda, né? Que ela é médica. E o Hélio nunca estudou. Não posso dar receita. Já pensou? Dando a receita, vai preso. Mas eu digo algo para vocês, irmão. Usar o nome de Jesus funciona. Funciona. Quando tu levanta as tuas mãos santas, você não tem noção do poder que quando tu faz assim, em nome de Jesus. O nome é poderoso. Poderoso esse nome. Aleluia. E para finalizar, eu queria que você abrisse em Atos 3. Diz assim, ó, certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isso é às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, e chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocava ali para pedir esmola aos que estavam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe desse um donativo, ou um dinheiro. Fixando-se nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. E o homem olhou para eles, com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Você vê, irmão, o poder. Ele só deu uma ordem. Levanta. Levanta e anda. Deus está falando para algumas pessoas nessa noite, você precisa se levantar. Se levanta. Se levante por dentro. Mostre para o diabo quem é você em Cristo Jesus. Que nesse momento aqui, irmão, aquele rapaz, quanto tempo ele não estava na porta do templo pedindo esmola? E recebeu a sua cura. E Jesus só deu e Pedro e João só deu uma ordem, levanta. E ele automaticamente levantou. E por que que as coisas não estão acontecendo hoje no nosso meio? É porque nós estamos esperando um grande avivamento. Irmão, o avivamento pode acontecer agora. E olha que esse negócio de avivamento tem mexido com minha cabeça. E ele tem tanto mexido na minha cabeça, eu tenho buscado algumas respostas e tenho orado ao Espírito Santo. E tenho perguntado a algumas pessoas, mas ainda ninguém me respondeu. Eu, particularmente, ainda não entendi o que é um avivamento. Que às vezes a gente acha que o avivamento é só mandar os cadeirantes levantar e todo mundo correr. E para falar para um defunto, levante em nome de Jesus. É muito mais do que isso, irmão. É muito mais.
Isso é só simplesmente uma consequência do que pode acontecer. Agora a igreja tem que estar ligada, juntos, para isso acontecer. Os milagres acontecer. Aí você imagina as pessoas que estão aqui, você que está aqui, junto, orando junto. Irmão, nós podemos fazer céus na terra aqui agora, nesse momento. Isso depende de você. Depende de você e de mim. Quando nós entramos por aquela porta, a gente vem para cultuar. A gente não vem para mais um culto ou encontrar com os irmãos. Os irmãos, eu tenho que encontrar com a irmã lá para a gente conversar. Não, não é isso, irmão. A gente vem, sai de casa para cultuar. Venha com esse entendimento. Venha para receber algo da parte do Senhor. Nunca saia de casa por... eu vou para a igreja hoje tem culto. Não, irmão. Não faça isso, não. Se levante e diga assim, rapaz, hoje eu vou para o culto. Cultuar a Deus. E nada vai me parar. E eu vou receber algo da parte do Senhor. Que Ele tem para mim. Que é a sua palavra ministrada. Receber o louvor, entregar o seu louvor a Deus. Porque, irmão, olha, eu não gosto de ficar muito perto de crente frio, não. Crente frio, irmão, não dá certo. E parece que está gelado. Você precisa sair dessa geladeira, irmão. Você não é pinguim. Você é crente, é quente. Crente cheio do Espírito Santo. Cheio da palavra. Crente que quando vê alguém doente, já vai logo por dentro, a nota já vem. Rapaz, é levantar, é curado agora. No nome de Jesus. Meu pai tem 90 anos, irmão. O Espírito Santo já falou comigo, eu já vi meu pai já subindo para a glória. Mas eu vou falar algo para você. Eu não permito ele ir doente, não. E eu falei para o Senhor, se ele tiver de ir, vai com saúde. Doente, não. Está lá em casa, lá. Bom danado. Bom, pensa num homem bom e valente. Que quando ele está dando assim, aquelas conversa dele é porque a saúde está boa. Mas é porque eu não aceito ele partir doente, não, irmão. E Deus já me mostrou no mundo espiritual que vai levar ele. A qualquer momento eu já estou esperando. Ele já viveu a correr os dias dele aqui na terra. A carreira dele, congregou 2 dias só, não tem problema. Mas o importante... Irmão, ele foi 2 vezes no culto. 2 vezes no culto. Mas se ele tiver isso aqui de conhecimento, ele bota Satanás para correr. Só basta ele falar. Ele só foi 2 vezes no culto. Você vê como é um homem forte. Aí eu digo para você, irmão, você acha assim, rapaz, ele sem todo conhecimento, e se ele falar o nome de Jesus com convicção e autoridade, você sabia que ele põe o diabo para correr? Ele põe sim. Porque o nome em si tem poder. Amém? Fique de pé. Como Deus é bom. Nós precisamos declarar mais a palavra, irmão. Declarar mais a palavra, falar mais a palavra. Na minha casa lá, eu tenho um costume de pôr as mãos em oração de madrugada. Sempre eu ponho as mãos na cabeça da Radassa e da Pietra, que isso é importante, quem tem filho em casa. Levante uma hora de madrugada para você tirar um tempo de oração. Coloque as mãos sobre os seus filhos que estão dormindo. E eu declaro lá em casa, eu levanto madrugada, oro e declaro, Pai, que seja cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, que tenha um coração aberto para estar servindo a casa do Senhor, irmão. O que você fizer aqui na igreja, irmão, você está servindo ao Senhor, não para os homens. Está bem claro na palavra, faça para o Senhor, mas faça com excelência para Ele. Eu tenho declarado isso na vida delas, tanto dela orando de madrugada, pondo as mãos sobre elas. Elas dizem que não vê não no outro dia, não sei que sono bom é esse, irmão. Mas eu ponho as mãos sobre elas e declarando sempre a palavra na vida delas. Declarando, criança cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, coloco para ouvir a palavra, coloco para ouvir louvores, até isso aí umas coisas, irmão. E agora está na fase, tem que botar para ler livros também. Livro do irmão Reidas. Eu queria que pegasse aquele livro amarelo ali, o Renato, por favor, aquele do Scott Webb. Esse. Irmão, eu já li esse livro
já pela 5ª vez. Esse livro aqui. Agarrando o espírito da fé. Eu posso saber teoria, que está falando aqui, eu posso saber a teoria da fé, posso ensinar sobre fé. Mas eu preciso agarrar o espírito da fé. Esse livro aqui, irmão, eu tenho lido ele e mais outros livros, muito bom. Se eu fosse você, eu dava uma olhada ainda hoje, não perca tempo. Olha aqueles livros, tem o nome de Jesus, se encha da palavra. Se encha do Espírito. Entendeu? O Renato deixa para pagar no outro domingo, não tem problema não. Você viu como é importante? Você pega o livro e passa o Pix. No outro final de semana, não tem problema, irmão. Mas se encha. Tem livros bons para você ter o conhecimento. O livro ali também do nome de Jesus. Ali tem tanto dele como do Kenneth Reader também, como tem daquele outro W. Kenyon também. Livros muito bons, que vão te encher da palavra. Mas você disse assim, mais livros. Sim, irmão, pega a Bíblia e fica lendo do lado também. Você lê o que está no livro e lê a Bíblia, você vai entender também. Pega os dois juntos e medite. Por que eu estou te falando isso? Para que quando vier a surpresa, você só faz dizer assim, aqui não, Satanás. Diabo, aqui não. E você bate o pé e diz para ele, saia da minha família, saia da minha casa. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu ando em saúde divina. Eu tenho saúde divina. É isso, irmão, que tem que fazer. Pai, em nome de Jesus, levanta suas mãos. Graças eu te dou, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Graças eu te dou, porque o Senhor é santo, em nome de Jesus. Aleluias. Ingrid, você pode vir aqui na frente aqui, que eu vi algo na sua vida. Você sabe o que eu vi? Na hora quando eu estava orando, um anjo do teu lado, ele fazia assim, atrás de você, guardando você. E a palavra que vem no meu espírito, você não está só. Ele tem cuidado de você. O chamado que Deus tem